filhos aí tem dois termos que ele usa, né? O primeiro termo, ele vai mostrando que filhinho significa a ligação que a gente tem com Deus. Que é aquilo que Jesus falou, olha, quem não for como essa criança, não entrará no reino de Deus. Ou seja, todos nós, a vida inteira, deveríamos ser filhinhos, ligados a Deus, ligados ao Pai, né? E a outra palavra que ele usa para filhinho, que é paidós, né? É aquela pessoa que está sob disciplina, é o que a Grécia chamava as crianças, né? Então, a primeira vez quando ele fala assim, filhinhos eu vos escrevo, está falando das criancinhas que dependem totalmente do Pai, né? E depois, quando ele vai lá na frente e fala de novo, filhinhos eu vos escrevi porque conheceis o Pai, ele já está falando da criança sob disciplina, da criança que está precisando ser educada. A gente sempre confunde disciplina com castigo e é isso que a gente faz para as nossas crianças, dado que a gente é um bando de adultos encriançados. A gente fica desesperado com o que a gente não sabe o que a criança precisa e aí a gente sempre tem as piores intervenções. Mas aqui não, estou falando que os filhos de Deus, eles precisam de disciplina. O que é disciplina? De aprendizado, né? De chance de acertar e errar, de não ser punido pelos erros, mas também de não ser conservado naquela maldadezinha que é em nós, desde criança. Então, quando ele fala assim, filhinhos, né, os que têm ligação com Deus, os que dependem de Deus, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados, ele estava falando que a gente tinha visto na semana passada que ele estava se referindo ao que é pecado, né? Quando Deus chama a gente de filhinhos, ele está indicando, né, que, primeiro, aqueles que são novos na fé, aqueles que são iniciantes, precisam ter essa confiança de que é exatamente o contrário do que a gente já aprende com os nossos pais, né? Nem sei se eu fiz assim com os nossos filhos, mas os pais fazem assim com os filhos, olha, Deus está de olho, tudo que você faz, Deus está vendo, tudo que você faz, Deus está fiscalizando, você vai pagar caro se você não fizer do jeito que o papai e a mamãe estão falando. E aí está assim, não filhinhos dependentes, que nem têm noção de quem são, os pecados de vocês já são perdoados. Seja da criança literal, seja da criança espiritual, por eles não terem esse nível de consciência que deveríamos ter, eles já têm os pecados perdoados. Por isso Jesus veio aqui dizer, né, que nas crianças já é o reino de Deus. Das crianças já é a vontade de Deus. Elas já pertencem a Deus. Porque a gente quer tratar a criança como um pequeno adulto. Um pequeno adulto, ele tem consciência. Um pequeno adulto, ele faz por onde, né? A maioria das nossas correções em relação às nossas crianças são correções vingativas, seja porque você está com vergonha de que está fora da situação, seja porque você está irritado com outra coisa, o choro da criança é estridente, aí você parte para cima da criança, né? E ainda tem a questão da interpretação que a criança faz, porque por mais que a gente tente ser justo em relação à criação dos nossos filhos, todos nós vamos ficar com mágoa, rancor e traumas, cada um com o seu, em relação à criação que tivemos. O que não dá é para seguir essa tradição que tem no Brasil, né? Toda vez que eu vou dar aula, por exemplo, lá sobre as questões psicanalíticas na sociologia, aí eu levo 5 ou 6 videozinhos de crianças, por exemplo, chorando pela perda do que ela produziu. Eu sempre trabalho na escola, né? Que a nossa fase oral tem a ver com a nossa primeira possessão. Quem que é a nossa primeira possessão? É a nossa mãe. Tudo que a gente faz na vida, a gente está procurando o fantasma da nossa mãe, tudo que a gente gosta, né? E qual é a nossa primeira produção? A nossa primeira produção, imagina, é aquilo que quem ainda não fez essa semana está com sérios problemas de saúde, né? A primeira produção de um ser humano, que ele percebe como tal, é a sua urina ou as suas fezes, né? E aí é Deus falando com a gente, né? O Freud descendo dessa linguagem divina. Gente, vamos pensar como a criança pensa? Que aí a gente passa os vídeos, o pessoal fica rindo dos meninos chorando pelo cocô. Tipo assim, esses meninos nem vão se lembrar disso, eles estão apavorados porque eles não entendem, porque eles fizeram algo e querem jogar o que eles fizeram fora, né? Claro, isso, como é um produto inconsciente, isso para algumas pessoas é nítido, como acontece nas gravações.
A maioria dos pais, eles gravam isso, aí isso aqui já é a 6ª vez que ele está fazendo isso, já é a 3ª vez, eu gravei para vocês verem que não é mentira. Aí eles gravam. Mas aí a gente faz isso de outras formas mais sutis, e aí às vezes eu acho até um erro de alguns psicanalistas, que é, não, é o simbólico, aí o Lacan simbolicalizou tudo, né? Mas o Freud começou com essa questão bem material, dessa produção material. Então, enquanto a criança está perdendo a sua primeira possessão, que era a sua mãe, ela se descobre produzindo algo e ainda estão tirando isso que ela produziu dela, né? Aí você vai passando o vídeo, eu já logo desci a mão na cara, aí eu paro o vídeo e por que você acha que você tem que descer a mão na cara de uma criança, de um bebê de 1, 2 anos de idade, por ele estar fazendo a necessidade dele, né? Eu acho engraçado que essa semana passada foi chamado de novo na diretoria, porque é uma matéria, tem teoria, tem conceitos. Então, o nome dos conceitos: fase anal, fase oral, fase fálica, período de latência, puberdade, adolescência, né, a fase genital. E aí, eu dei essa matéria no 3º ano, estou cobrando, e aí eu fui parar na diretoria, enfiar a inspetora no meio, por causa dessas expressões. Primeiro que isso aqui são expressões teóricas. Aí eu perguntei para elas, mas se essas expressões tivessem uma prova de biologia, o professor ia ser chamado também? Eu vou falar só dos meus questionamentos aqui, porque o pau quebrou lá, e aí eu não estou querendo ir para a instância superior, mas eu vou ter que ir, né? Porque isso já está virando mesmo uma assédio moral, né? Mas, eu falei com eles, a aula foi dada, foi muito bem dada, os alunos, quando você sai da sala, todo mundo quer falar com você sobre o assunto, né? Porque você vai dando aula, agora que eu lembrei disso, eu lembro que nessa escola mesmo que eu estava dando uma dessas aulas, um aluno perguntou assim, professor, mas o que tem a ver, por exemplo, o meu gosto musical com eu estar amamentando da minha mãe? Eu falei, você esqueceu como é que você amamentava na sua mãe? Você nem sabe, né? Mas mamãe dá mamar pra gente, olhando pra gente, prazeres visuais, tocando na gente, prazeres táteis, falando e cantando pra gente, Aí os nossos gostos têm a ver com tudo isso, né? E é claro, eu estou dando aula para adolescentes, então a gente não precisa ter purismos teóricos, né? Mas mesmo assim, você dando uma aula para alunos de ensino médio, e é aula, é difícil você ver que escola tem aula sobre esses assuntos, porque as escolas não gostam que a gente dê aula, né? Porque elas ficam mais preocupadas com a avaliação, o que vai ganhar, quantos que vão aprovar, se não tem reprovado. Mas eu não estou nem aí não, mas a briga é quase toda semana por causa disso. Para chegar aqui nesse ponto, filhinhos, os pecados de vocês estão perdoados, ou seja, tanto como pais e mães aqui presentes, quanto como filhos de Deus, a gente precisa crer não apenas no amor de Deus, a gente tem que crer no humor de Deus, né? Deus é amor e por isso Ele é todo afeição, Ele é engraçadinho igual as nossas mães. Se as mães aqui fossem cantar as musiquinhas que elas cantam para os filhos, todo mundo ia rir. Mas não é isso que essa relação exige? A gente faz isso com as nossas cachorras, né? Aquela voz em sétima. Gostoso, não sei o que, né? Aí quando você vai gravar aqui, você fica até com vergonha, mas é o relacionamento da intimidade. E aí está dizendo, filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados já estão perdoados. Porque filhinhos, a criança e a criança na fé, não sabe o que está fazendo, mas o que a gente faz com os filhinhos? A gente faz igual a educação, sei lá, chinesa, Singapura, daquelas regiões ali. Tem um vídeo que é um horror e as pessoas na minha época era assim, aí cresce aquele monte de adulto medroso, que é um cara com uma tora, um pau grosso, aí na entrada do jardim dos meninos é assim, eles vão entrando e o cara, pá! E aí tem uns que vêm lá da ponta, apavorado, com medo, porque como é que é o nome do serviçal que cuida o disciplinário está lá aguardando eles com um toco. E a sociedade, ou da China, ou de Singapura, acha isso bonito, porque isso produz mesmo uma sociedade toda uniformizada, toda previsível, todo mundo educado nada, todo mundo com medo. Aí aqui não. Falar para uma criança que o que ela fez já está perdoado, mas ela vai ficar... Não. Mostra que tanto o pai e a mãe deveriam ter compreensão como Deus compreende. Falar que os nossos pecados da nossa infantilidade cristã já estão perdoados, é Deus dizer, olha, eu sei da estrutura de vocês, eu sei que vocês são pó, eu sei que vocês não dão conta. Mas aí é que está. Quando ele usa a expressão filhinhos, pais e jovens, ele está dizendo que vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo
e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.